Eu vou tentar, nesses minutos, colocar alguns ingredientes analíticos, não com o intuito de apresentar verdades absolutas, mas com o intuito de fazer algumas reflexões acerca do momento político, histórico que nós estamos vivendo. E para além do Estado de São Paulo, evidentemente que o tempo é pequeno e vai ser algumas pinceladas muito mais para o debate. Acredito poder colocar algumas provocações que vocês devam aprofundar. No Congresso Estadual do PT a gente vai estar lá, talvez com um pouco mais de tempo, numa mesa com a Marilena Chauí e com o Marco Aurélio Garcia, e talvez dê até de aprofundar alguns ingredientes que a gente vai colocar aqui muito rapidamente. Primeiro aspecto é que o mundo inteiro passa por mudanças e a partir da reestruturação produtiva muita coisa mudou. E por que eu estou pegando esse aspecto? A luz aqui na cara é A luz aqui na cara é mais... É que eu não enxergo as pessoas lá. A reestruturação produtiva e tem a ver com as formas organizativas que a classe produziu historicamente e produz até hoje. Para se consolidar no mundo todo, precisou três coisas fundamentais. O primeiro, quebrar o movimento sindical. 2, fragmentar o que existia de esquerda. 3, enfraquecer o movimento social. Para se introduzir processos que, muito mais do que inovações tecnológicas propriamente, foram processos organizativos no interior das fábricas no mundo todo, que nós conhecemos hoje como o toyotismo. Mas isso trouxe para o conjunto da classe trabalhadora que uma parte da classe trabalhadora se integrou de forma produtiva, mas também ideológica, com as fábricas e concomitantemente produziu um conjunto de trabalhadores precarizados pelo mundo inteiro que hoje quer se aprofundar com a aprovação do projeto de terceirização aqui no Brasil. O caso brasileiro, nós conseguimos frear o processo neoliberal, mantendo o movimento sindical e popular com força e por essa razão, diferentemente do que ocorreu no mundo todo, principalmente o Japão, mas parte da Europa, nós conseguimos evitar maiores estragos do neoliberalismo. Mas não vou falar da reestruturação produtiva para dar aula de toyotismo, vou falar dela porque qual é o impacto que isso produz para a classe trabalhadora? As formas organizativas que nós conhecemos e que nós produzimos historicamente, elas foram construídas por um tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. E nós estamos chegando a um momento do desenvolvimento do capitalismo em escala planetária que o seu desenvolvimento não permite mais ganhos para a classe trabalhadora, ao contrário, nós estamos vivendo um momento de perca de direitos em escala planetária, de achatamento de salários, de aumento das terceirizações, e modificou o conjunto da classe trabalhadora. Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção é que as formas organizativas nossas, elas são organizações, em certo sentido, defensivas. Tanto assim que nós estamos reagindo muito mais aos ataques da direita e até mesmo do próprio governo, por vezes, do que propondo coisas para se avançar. Então esse é um ingrediente que nós estamos vivendo no mundo inteiro e não é uma particularidade brasileira. Por essa razão, no meu modo de ver, e eu trouxe esse assunto, porque o governo também contribui para o processo de despolitização. E um dos ingredientes que contribuiu para o processo de despolitização é o tal da classe média,
de que todo mundo é classe média, cacete. E reivindica o direito de continuar sendo classe trabalhadora, não só pelo ganho, mas por quê? Porque a classe trabalhadora é heterogênea, há diferenciações sociais, uma parte inserida com ganhos altos, evidentemente, com alguma segurança e tranquilidade, mas a grande maioria da classe trabalhadora em situação de precariedade aqui e em várias partes do mundo. Por essa razão, a analogia que é feita de classe A, B, C, D, me reservo o direito de combatê-la também, porque eu sou de uma análise, e continuo achando que a melhor análise é a análise marxista, a partir da propriedade. Ora, quando você coloca uma sopa de letras, e a origem dessa análise advém da sociologia norte-americana, você dá a falsa ilusão de que há mobilidade de classes, ou seja, eu posso ascender da classe D para C, para B e para A, sem alterar a estrutura de propriedade. E na análise marxista, quem é dono dos meios de produção e explora a força de trabalho é de uma classe. Quem vende a força de trabalho e não tem meios de produção é da outra classe. E admite-se até uma pequena burguesia na análise marxista. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, além de despolitizar, isso não ajuda a construir uma coisa fundamental, que é identidade de classe. Quando todo mundo é classe média, qual é a identidade? Então, companheiros e companheiras, eu acho que nós estamos num momento em que é preciso aprofundar e politizar, ao contrário de nós vivermos o que a gente está vivendo. Segundo aspecto, e isso eu me refiro não só ao governo federal, mas aos vários governos, seja de prefeitura e estaduais, inclusive onde o PT e a esquerda governam. Esqueceu-se um fundamento básico da economia política, de que quem produz de uma agulha ao avião mais moderno no mundo inteiro é a classe trabalhadora. Passa pelas mãos de trabalhadores e trabalhadoras. Ora, mais que produzir, a classe trabalhadora produz tudo isso em troca de um salário, mas ela produz os impostos que são pagos, ela produz os juros que o capitalista paga e recebe em troca disso o seu salário, que é uma ínfima parte de toda a sua produção. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: quando um governo, seja ele qual seja, diz: o meu governo está fazendo isso, está produzindo isso, aquilo, aquele outro, no fundo é uma grande mentira, porque governo nenhum faz nada. Um bom governo estabelece boas prioridades, mas quem faz é a classe trabalhadora. Quem produz o viaduto, o hospital, a escola, é a classe trabalhadora. E quando alguém falar alguma coisa, está vendo aquele viaduto, fui eu que fiz, tem que perguntar quantos dias de serviço você pôs para construir aquela coisa lá, porque é a classe trabalhadora que produz tudo. E produz inclusive os impostos que são arrecadados da mais-valia social para fazer as coisas. E nós precisamos politizar isso, isso dá sentido e unidade e identidade de classe. Terceiro aspecto, nós estamos vivendo um momento que não é novo do ponto de vista político, porque consenso e coerção sempre se juntaram, sempre se conjugaram. O Estado escravagista, que nós podemos dizer que é um estado de coerção quase absoluta, produzia consensos para manter aquela situação, ideologias para manter aquela situação. Muito mais no capitalismo, é necessário e fundamental a produção de consensos na sociedade para justificar processos coercitivos. O que nós estamos vivendo hoje?
uma propaganda ideológica imensa através dos meios de comunicação, e eu diria não só contra o PT, fazem contra o MST, a CUT, etc., porque é preciso fragmentar e quebrar o movimento social para introduzir aquilo que se quer e que se aplicou em outras partes do mundo. Mas mais que isso, a produção de consenso está levando, por exemplo, que o impeachment da Dilma tenha 70% de aprovação popular, que a PEC, que diminui a idade penal para 16 anos, tenha 70%. Eu vou usar um exemplo. Quando nós ocupamos aquela fazenda da Cutrale, de Laranjas, que até a Ana Maria Braga foi lá defender, fez as laranjinhas chorarem, uma área grilada, está aqui o Miguel, a Rose, que são lá de Ara, sabem disso, né? Produziu na sociedade o consenso a respeito daquilo, e se nós saíssemos em Bauru naqueles dias, nós levava a pedra da população. Esse é o papel da produção de consenso. Produz-se consenso para justificar processos, seja de aprovação, no Congresso Nacional que nós temos, de projetos que regridam e transformem em perca de direitos, como também processos de criminalização contra as organizações sociais. Isso não é novidade, companheiros e companheiras. Isso é parte da lógica. E nós também não tivemos a capacidade de enfrentar os grandes meios de comunicação. Tanto assim que nós temos 500 mil boletins, até deputados, etc., e nós não temos ainda um jornal nosso produzido por nós em nível nacional. Isso é uma vergonha para nós. Uma vergonha, um absurdo. Por quê? Porque nós estávamos achando que estava tudo certinho. Toda a lógica era, aproveitando-se de uma conjuntura internacional favorável às commodities, para equilibrar o balanço de pagamentos de serviços que era deficitário, nós continuamos aplicando o modelo do agronegócio que vem lá do Fernando Henrique Cardoso até hoje. É evidente que houveram mudanças, é evidente, mas nós não fizemos reformas profundas nesse nosso país. Quarto aspecto que eu quero destacar é que eu acho que nós precisamos fazer um balanço, e estamos num momento bom para fazer isso. O primeiro balanço é um balanço que tem que ser feito sobre a estratégia. Qual é a estratégia política que nós temos para o próximo período? Nós temos uma estratégia? E vocês terão que responder isso. O maior partido de esquerda desse país é o PT. Qual é a estratégia do PT para o próximo período? É continuar disputando as eleições só? Qual é o projeto? É esse? Ou que mudanças precisam ser feitas? Isso precisa entrar em balanço. Segundo, um balanço organizativo. Companheiros e companheiras, eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite, muito mesmo, com ver tanta militância. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, o PT, em muitos lugares do interior, estava com dificuldade de reunir os diretórios municipais por muito tempo. E não é uma crítica pessoal, é que nós acabamos deixando as coisas não, está indo, tudo tranquilo. É preciso fazer um balanço organizativo. Eu não estou falando para o PT, eu estou falando para o MST, eu estou falando para a CUT. Esse momento da história da humanidade, em particular, da história do Brasil, qual é o balanço, qual é a reinvenção que nós precisamos fazer para enfrentar esse novo tempo histórico. As nossas organizações, de fato, são defensivas, então eu diria, como ir para uma ofensiva de forma que as nossas organizações possam ampliar e horizontalizar cada vez mais a participação popular. Eu não acredito, e vou ser muito honesto com vocês, em mudanças profundas de cima para baixo. Ou a gente tem a capacidade de construir e debater e enfrentar e construir de forma horizontal a participação popular
ou as mudanças não se sustentarão, porque não são dádivas que ninguém vai dar de graça. Mas estou dizendo isso para a gente fazer um balanço metodológico. Por quê? No meu modo de ver, muitas coisas nós acabamos cometendo equívocos graves, como, por exemplo, o personalismo, projetar personalismos, projetar figuras insubstituíveis. Parece que tem sujeitos insubstituíveis, que tem que estar em toda parte ao mesmo tempo. Projetar, às vezes, dirigentes, e eu estou falando para todos nós, nariz empinado, dirigentes embrutecidos, com incapacidade de dialogar com a militância e com a base, com incapacidade de fazer reflexões. Eu acho que é hora de rever várias coisas. Sujeitos que leu 3 livrinhos, empinam o nariz e se acham sabido, que não olha mais para ninguém, que não vê o outro com problema, que não dá tempo nem para a família. O cara é tão importante que ele é único e não olha e não ajuda a construir absolutamente nada. Ou seja, todo mundo sabe que quanto mais militantes, maior o trabalho de base, quanto mais participação, maior o trabalho. Ora, se não aprendemos isso, como é que a gente vai construir de fato participação popular e poder popular nesse nosso país? Muitos se colocando na condição de serem tão importantes em relação à classe, e eu quero dizer com maior humildade para vocês, para mim, a minha categoria sem terra pobre é que me deu a condição de eu ter acesso à leitura, a jornal, a estudar e a superar um pouquinho da minha ignorância. Não é a categoria sem terra que deve para mim ou para a direção do MST absolutamente nada. É a direção que deve à categoria tudo que é e tudo que conquistou. O que seria de um dirigente se não tivesse as condições? E às vezes fica xaropeando: nossa, eu estou enjoado de viajar, estou super cansado. Uns até chegando a uma certa idade, estou velho, agora tem que outros assumirem, já dei muito à classe. Deve ter dado um monte para a classe mesmo, né? Só falta pedir o tempo de serviço prestado à classe, né? A aposentadoria por tempo de serviço. Ora, se a classe não tivesse permitido as condições do escritório para ter jornal, para ter acesso à informação, para ter acesso aos debates, esses debates que nós estamos aqui, mais do que ensinar alguém, é nós que aprendemos e vamos superando a nossa ignorância. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, se a gente não fizer esse balanço organizativo e metodológico, a gente não vai avançar numa perspectiva de construir instrumentos para essa nova realidade. Novas categorias de trabalhadores surgiram. Existem empresas que não têm fábrica. Me dê uma fábrica da Nike, por exemplo. Cadê? Mas não tem fábrica Nike. No entanto, utiliza-se trabalho escravo de crianças, né? E é dona da marca. Essa é a lógica do capital com a terceirização. Essa lógica produziu fragmentos, diferenciações de classe. Se nós não entendermos isso, como organizar as novas classes trabalhadoras desse tempo histórico? 40% da mão de obra mundial é trabalho feminino. Como organizar isso? Então, para finalizar e para não me alongar, mais do que falar só da direita, tenho ainda um tempo, quero dizer que também nós separamos a luta econômica da luta política. E à medida que a gente separou a luta econômica da luta política, nós relegamos ao movimento social, ao movimento sindical, a tarefa de fazer a luta econômica e ao partido a tarefa de fazer a luta política.
Qual é o problema dessa diferenciação? É que muitas vezes o movimento sindical e social fica só na luta econômica e incorre no grave erro do economicismo. E, por vezes, o partido se distancia tanto da realidade social vivida pela classe trabalhadora que se transforma também numa burocracia. Não dá para separar as duas coisas. É um erro separar as duas coisas. Tem que fazer a luta econômica mais elementar, mas tem que politizar a luta econômica. Porque o sujeito da luta econômica, se politizado, virá a ser o sujeito político e das lutas políticas também. 2. Se separa o presente do futuro. E é um erro separar o presente do futuro. Porque muita gente diz, não, lá na frente nós vamos construir o socialismo. Dá a impressão de que lá na frente nós vamos superar o problema de gênero que ainda temos, né? Os vários problemas e contradições que nós vivemos de uma sociedade machista, de uma sociedade com uma série de questões a ser resolvidas. Mas quando a gente separa o presente do futuro, nós fazemos aqui coisas desconexas daquilo que a gente quer produzir. Eu vou ser bem simples e direto. A agricultura nos ensina uma coisa muito simples. Se você quiser colher abacate, você precisa plantar um pé de abacateiro. E não tem jeito. Ou seja, não dá de plantar limão querendo colher abacate. Se nós queremos construir uma sociedade solidária, aqui e agora a gente precisa plantar a solidariedade. Se nós quisermos construir uma sociedade onde homens e mulheres tenham igualdade, aqui e agora no nosso meio nós temos que plantar isso, inclusive dentro das nossas casas, porque nós não vamos construir uma sociedade de iguais no futuro com tantas diferenças e reproduzindo-as no presente. Se nós quisermos que a juventude seja protagonista da sua história, é preciso abrir espaço aqui e agora para que a juventude atue e de fato seja protagonista. Portanto, não dá de separar presente de futuro. É aqui que se planta aquilo que se quer colher lá na frente. Se nós queremos uma sociedade socialista, logo é aqui que a gente precisa plantar o ideário e os valores da sociedade que a gente quer projetar. Com isso, não pode se separar a teoria da prática. Ou seja, uma turma que pensa e a outra que faz. Não dá para separar. Eu gosto muito da ideia de praxis, da prática refletida, do fazer, porque se Marx tem razão de que nós nos fazemos ao fazer as coisas, logo, o nosso fazer tem que ser um fazer para apontar para aquilo que a gente quer de diferente no futuro. Então não dá para separar. Por fim, eu quero dizer que aqui no estado de São Paulo é evidente que é um avanço da direita. Mas nós estamos vivendo um tempo, companheiros e companheiras, em que o consumo e a coisificação do ser humano chegou a um grau tal que talvez nem o Marx, quando escreveu sobre isso, se dava conta disso. A relação das pessoas mediada pelas coisas. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando de nós também. Ou seja, tudo é mediado pelas coisas. Eu brinco com os jovens, parece que para você arrumar uma namorada, você precisa de um carro, de uma moto, de uma coisa de marca. Ou seja, é a relação da coisa mediando as relações. Mas a coisificação chegou a tal grau que parece não haver futuro. E principalmente uma juventude, na adolescência, é o consumo que move. Mas não só neles, as pessoas vivem, trabalham, batem cartão de manhã, de noite, e o objetivo é obter coisas, comprar coisas, e há um embrutecimento e uma
coisificação geral. Mas isso não é uma particularidade brasileira, é um tempo que nós estamos vivendo, em que não há projeto de futuro. E o consumo é efêmero, porque ao mesmo tempo que as pessoas sentem prazer ao comprar as coisas, no dia seguinte entra em depressão porque não consegue comprar mais. Ou seja, os paradigmas de felicidade, inclusive projetados às vezes por nossos próprios governos, são paradigmas voltados para o consumo. Consumir é ser feliz. Ora, que paradigmas de felicidade nós queremos projetar para a humanidade? Logo, se são outros, como discutir com essa humanidade e com o povo quais são os pilares desse novo futuro que a gente quer construir? Então, companheiros e companheiras, eu sou daqueles que acreditam que ninguém luta se não sabe por que luta, e ninguém luta contra aquilo que não conhece também. É tarefa da militância politizar o debate. É tarefa da militância discutir essa problemática e outras. É tarefa da militância contra o ódio destilado pelas elites, se preparar para a argumentação. Evidentemente que ninguém vai sair correndo com qualquer ameaça. Eu falei esses dias na quadra do Bancários e não falei à toa não aquilo que eu falei lá. Nós não vamos aceitar golpismo nesse Brasil sem resistência de massa. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ninguém vai para debaixo da cama, ninguém vai sair do nosso país. Nós vamos à luta e à guerra se for preciso. Agora, é preciso a gente ter clareza que nós precisamos preparar a militância para a argumentação. Então é verdade que tem que disputar a eleição. E nós temos que preparar a militância para disputar a eleição, mas é verdade que nós temos que voltar a fazer cursos de formação para preparar a militância para fazer o debate político e projetar essa sociedade que a gente quer com argumentos, né, com formação, porque ninguém vai apoiar a gente ou estar junto no projeto que a gente quer construir se nós não tiver a capacidade e clareza de discutir com eles esse projeto. Senão vira massa de manobra também, viu? E massa de manobra não se constrói projeto de futuro, seja de esquerda, seja de direita e assim por diante. Então, companheiros e companheiras, eu diria que o momento da crise encerra. São janelas que se abrem. Eu estou contente com esse momento, se quiserem saber. É um momento que abre a porta para a politização. A direita nunca saiu na rua e não vamos colocar todo mundo que saiu na rua no colo da direita, porque todo mundo que saiu da rua não é de direita nesse país. Não é de direita nesse país. Agora, abriu a porta para nós politizarmos o debate. E por isso que eu estou contente. Eu acho que o PT faz um encontro no momento certo de politizar o debate. Se o PT se reorganizar nessa perspectiva, evidentemente ele vai cumprir um papel histórico muito importante nesse nosso país. Se ele não tiver essa capacidade, talvez seja mais um entre tantos outros partidos que do ponto de vista eleitoral possa continuar tendo alguma força, mas do ponto de vista daquilo que a gente quer, que é um partido, ou mais que isso, vários instrumentos numa perspectiva de transformação social, talvez não cumpra mais. Então abriu uma porta histórica para a reorganização, uma perspectiva de enfrentar essa conjuntura brasileira e internacional com muito mais qualidade para nós avançarmos para o próximo período. É isso, obrigado.